Oi, gente, começando agora a live. Dá uma arrumadinha aqui. Hoje a live sobre as dificuldades no emagrecimento, né? Afinal, são muitas. Então, vou responder. Deixa eu aumentar o som aqui. Esperar o povo entrar. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui. Para ver se as pessoas entram. Esperando um pouquinho pro povo entrar, começando a entrar. Gente, hoje a live então sobre as dificuldades no emagrecimento. Eu queria muito que vocês mandassem para mim aí suas questões aqui na caixinha de interação, tá? Para eu estar respondendo, para eu tentar ajudá-los de alguma forma aí com as suas dificuldades. E eu tô com um grupo de emagrecimento estratégico com 5 dias gratuitos. Oi, Flávia. E nesse grupo eu já fiz essa pergunta lá, então tiveram várias respostas e eu vou passar aqui para vocês as perguntas e as minhas considerações em relação a essas perguntas para que vocês troquem essas experiências, né? Para que todos fiquem aí com alguma base. Eu acredito que a dificuldade da maioria é quase a mesma, né, gente? Ficar sem doce, ansiedade, ficar sem beber no final de semana, enfim, é um monte de dificuldades que várias pessoas têm em comum. Então eu vou responder um pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? O que fazer na hora do nervoso que temos vontade de atacar os doces? Ô, Flávia, muda seu foco da alimentação. Vai procurar, você que é focada na organização, vai arrumar uma gaveta. Se não tiver gaveta para arrumar, vai ver um bom filme, vai ver um livro. Desfoca sua atenção da alimentação, né? Se você tiver com esse doce planejado, tá? A gente pode comer doce, gente. A gente pode comer tudo na nossa alimentação. Mas é uma questão de organização e planejamento. Não adianta você querer comer doce todos os dias, que isso vai te trazer uma consequência ruim. Agora, comer de forma planejada e organizada, você pode. Então, hoje à tarde, eu escolhi para comer... Haja gaveta. Para comer um docinho. Ok, tudo certo, você vai parar, vai planejar, vai comer o seu doce com calma, sentindo cada mordida e tá tudo certo. O problema é o exagero, o problema é a repetição de exceções, de maus hábitos, isso é que nos causam alguma consequência ruim, né? Não são as exceções. E as exceções em grandes proporções. Então, se você toda hora estiver tendo uma exceção, obviamente que essa exceção deixa de ser uma exceção e passa a ser regra. O problema muitas vezes é esse também, né? Que você tem tantas exceções que as exceções viram regra. Então, a coisa complica. Se você tem uma vontade muito exagerada do doce, significa que tem alguma coisa acontecendo, ou questões hormonais, ou desbalanceio na sua alimentação a falta de nutriente, ou questões emocionais envolvidas, baixa de produção de serotonina, de dopamina. Então você tem que buscar a causa dessa vontade enlouquecida de comer doce, para poder ir direto no problema. E aí você vai conseguir ter mais equilíbrio e mais domínio sobre essa vontade do doce. Então não adianta você
ficar inventando receitinhas fit para poder comer. Por exemplo, se você tá querendo emagrecer e não quer comer o doce, mas morre de vontade de comer doce, aí fica inventando 1 milhão de receitas fit. Gente, receita fit também é calórico pra caramba. Então você troca uma receita que não é saudável por uma saudável, mas ainda assim fica com as calorias acima do permitido ali que você deve ingerir para poder conseguir um emagrecimento, e aí também não vai emagrecer. Aí ia falar assim, meu Deus, eu faço tudo certinho, mas eu não consigo emagrecer. Será que você tá fazendo tudo certinho? Será que você tá ingerindo a quantidade calórica que você deveria? Ou você tá ultrapassando essas calorias porque tá comendo um monte de gostosuras, de coisinhas fit, super saudáveis, mas super calóricas? Então, analisa esse aspecto que é muito importante e acontece muito atualmente. As pessoas ficam inventando muitas receitinhas e aí come além do que necessita e aí também não emagrece. Então, vamos lá. As dificuldades que o povo lá do grupo me passou, né? Porque eu vou salvar essa live pra botar lá no grupo. Se você quer entrar no grupo gratuito, são 5 dias, começa amanhã. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ainda dá tempo, tá? Me chama que eu te mando o link do grupo pra que você entre. Esse grupo, o objetivo é passar algumas informações estratégicas para você conseguir começar uma mudança alimentar, receitas, dicas de emagrecimento. Tem um grupo com interação e um grupo sem interação, para você que não quer ver o povo falando, muita conversa, né, paralela. Enfim, um grupo sem interação, só eu posto as coisas e vocês só absorvem o conteúdo. O grupo com interação, o pessoal troca ideias, dificuldades, né? Aí já tem uma interação aí entre as pessoas do grupo, tá bom? Então vamos lá, ficar sem pão, a dificuldade da pessoa que a pessoa me passou aqui no grupo, ficar sem pão. Gente, ficar sem pão, um pãozinho é um vício, né? É gostoso, vamos combinar que é gostoso, um pãozinho é muito bom. Mas é um vício, muitas vezes um hábito que a pessoa criou e não enxerga outra possibilidade na frente dela. Ah, meu Deus, eu vou tirar o pão e vou comer o quê? E aí acha que é uma coisa muito difícil retirar o pão. Ou então até tenta retirar, mas não coloca opções que são para ela prazerosas, né? Muitas vezes igual, tão prazer que ela tem com pão, ela não vai ter, mas parecido ali, com alguma semelhança ali com o pãozinho, com o prazer que ela tenha com o pãozinho, que ela realmente passe a substituir de forma muito mais tranquila, de forma muito mais leve. Então, minha dica para quem quer ficar sem o pão e quer substituir esse pão é fazer panquecas, bolinhos, pãezinhos à base de ovo. Então, usar o ovo como base, que é um alimento muito proteico, tá? E dele misturar ali com uma farinha mais rica em fibra, um farelo de aveia, uma linhaça, até uma farinha mais low carb, farinha de amêndoas, mas aí cuidado com as quantidades, porque farinha de amêndoas é muito mais calórico por ser, né, da amêndoa, é só amêndoa triturada. Oleaginosas são bem calóricas. Esse é outro erro muito comum que as pessoas cometem, meter farinha de amêndoas em tudo, começar a substituir tudo por farinha de amêndoas, porque é low carb, só que é calórico, e aí, ó, não emagrece, tá? Então, pra ficar sem pão, a minha dica é encontrar receitas mais saudáveis, porque o pão é um inimigo. Por que o pão é um inimigo, gente, numa dieta? Porque o pão normalmente é um alimento de alto índice glicêmico, ou um alimento, vamos dizer que o pão seja 100% integral. Muitas pessoas têm dificuldade em digerir o trigo, já que é uma molécula muito difícil, muito grande de se digerir. E aí estufa, dá gases, inflama, e isso atrapalha demais o emagrecimento, tá? Outra questão é que a farinha de trigo normalmente induz a comer mais,
porque é pouco sacietógena, a gente tem pouca saciedade ao comer uma fatia de pão, por exemplo, diferente de você comer um ovo, pela própria composição do alimento. E aí faz com que você sinta mais fome, tenha mais vontade de comer e gere um ciclo vicioso. E aí também atrapalha demais, acaba atrapalhando demais o emagrecimento. Ah, Diana, eu não tenho nenhuma questão com pão integral, com pão 100% integral. Eu como um pãozinho, fico super bem. Posso comer? Pode, claro que pode, né? Tudo em equilíbrio pode. Eu só não recomendo pães de farinhas refinadas, porque pães de farinha refinada aumenta muito a nossa insulina, que é um hormônio que carrega a glicose para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia. E quando a insulina sobe, a gente tende a não queimar gordura, a gente tende a fazer o nosso metabolismo todo ficar propício ao acúmulo de gordura, a estocar essa gordura, né? Esse excesso de energia que está ali circulante. Então, as farinhas refinadas, os pães refinados não são boas estratégias no emagrecimento. Ah, eu consigo comer farinha refinada e emagrecer? Consegue, gente. Tudo é possível. Basta você comer menos caloria do que você consome. Só que a dificuldade que você vai ter para emagrecer são outros 500, tá? Primeiro, que você vai ter uma questão hormonal envolvida que vai dificultar o processo. Segundo, que vai te gerar muito mais fome. E aí, claro que vai dificultar demais o processo, tá? Aí vieram várias pessoas falando em relação ao carboidrato e doce. Ah, eu tenho muita dificuldade de diminuir a ingestão de carboidratos. Zezé, você quer participar ou você me enviou sem querer? Que enviou uma solicitação aqui para participar do vídeo. Se quiser, você confirma, tá? Que eu te coloco aqui, em algum momento eu te chamo. Ficar sem carboidratos e ficar sem doces é uma questão de muita gente. E aí também vem uma questão do vício, do hábito. Quanto mais carboidrato a gente come, mais vontade a gente tem de comer carboidrato. Justamente por esse aumento e essa queda na nossa insulina, tá? Então, a minha dica seria você dar um basta nesse consumo que você vai sofrer no início. Obviamente, não é fácil romper um hábito, tá? Então, se alimentar com mais comida, foi sem querer, né? Encontrar outras opções que são mais sacietógenas, isso é fundamental. Ah, eu quero diminuir o carboidrato da minha refeição. Eu tenho que comer coisas mais nutritivas, coisas que geram mais saciedade para que eu tenha menos vontade de comer carboidratos, né? Principalmente os carboidratos simples. Então, muitas vezes a solução é realmente dar um corte inicial. Não, eu não vou diminuir muitos carboidratos e depois ir reintroduzindo de forma bem equilibrada. E principalmente com carboidratos complexos, carboidratos ricos em fibra, que rompem essa questão da vontade de ficar comendo mais carboidrato, tá? A gente já começa errado lá no café da manhã, comendo pão com manteiga, café com leite. Que isso gera um pico de insulina enorme, a gente não tem saciedade, sente uma fome horrorosa 2 horas depois e aí tem mais vontade de comer carboidrato. E aí não sai desse ciclo, tá? Outra questão que gera vontade de comer carboidrato são questões emocionais envolvidas, né? Já que o carboidrato normalmente é algo muito prazeroso. Então é algo que gera um prazer imediato. E sendo salgado ou sendo doce, né? Principalmente os ricos em açúcar, a fração doce do carboidrato, é algo que aumenta ali imediatamente a nossa serotonina, a nossa fonte de prazer. Então, se a gente tá estressado, tá cansado, tá chateado, tá qualquer coisa que debilite a gente no sentido emocional, a gente vai ter mais vontade de comer carboidrato. Então, a gente precisa estar bem alimentado para que tenha controle sobre essa vontade, porque a vontade não vai deixar de existir,
tá? Isso é outro erro. As pessoas acham que a gente vai deixar de ter vontade na vida de comer doce, de comer carboidrato. Não, o que a gente consegue é aumentar o controle sobre o que a gente está comendo, sobre as nossas escolhas. E para aumentar o controle, a gente precisa de motivação, a gente precisa de muita nutrição, de muito equilíbrio na alimentação, a gente precisa de metas bem definidas, objetivo na vida, para a gente conseguir vencer essas vontades todas que surgem a todo momento. Ficar sem queijo, para acompanhar com vinho, retirar sorvete, comer legumes que eu não gosto. Isso foi outra questão. Ficar sem queijo para acompanhar um vinho é complicado, né? Então vamos lá. É proibido beber? Gente, depende. Depende da sua expectativa em relação ao seu emagrecimento, do quanto você quer emagrecer, de como está a sua saúde. Tem pessoas que estão muito acima do peso, que estão com questões de saúde já muito debilitadas, com diabetes, com hipertensão. E aí precisa cortar a bebida alcoólica para poder ter resultado, para poder dar um respiro para o seu organismo conseguir trabalhar corretamente. Então, nem todo mundo precisa cortar, e se cortar, você precisa, se não cortar, você precisa apenas saber manejar a quantidade, porque também álcool não é amigo da perda de peso, definitivamente, isso você já sabe. Só que você precisa ter equilíbrio nesse consumo de álcool para que você tenha algum resultado de emagrecimento, né? E dependendo da situação, sim, você precisa cortar completamente o álcool da sua vida, pelo menos durante um tempo, tá? Isso é necessário. Agora, tem que ser analisado cada caso. E aí o álcool tem outra questão, que eu também falo muito com os meus pacientes. Gente, o álcool, muitas vezes, ele não traz consequências só na hora de você beber, né? Porque, eu bebo lá meia garrafa de vinho, amo no final de semana beber meia garrafa de vinho. Tá, mas aí vem o que a amiga aqui falou no grupo, ficar sem o queijo. Aí você já soma no álcool ali um monte de calorias do que você consome junto com o álcool. Come junto, geralmente são coisas mais calóricas, coisas mais ricas em gorduras, né? Então você acaba excedendo nas calorias também do que você está comendo. Outro ponto, vai atrapalhar seu sono. Gente, álcool à noite traz um sono conturbado. Muitas vezes, muitas pessoas têm a sensação de relaxamento, mas o sono não é o mesmo quando você bebe e quando você não bebe. Então, atrapalhar o sono também atrapalha a questão do emagrecimento. Dependendo da pessoa, uma noite mal dormida é uma coisa muito ruim ali para o processo de emagrecimento, que vai fazer falta. Outra questão é a fome do dia seguinte. Quando você bebe além da conta num dia, você atrapalha não só aquele dia, como o dia seguinte você acorda morrendo de fome, você acorda com vontade de comer carboidrato, atrapalha todo o seu organismo, né? Agora, não, Diana, eu sou muito controlada, eu bebo uma tacinha de vinho, eu mesma, eu tenho aqui experiência pessoal para passar para vocês. Às vezes eu bebo, meu marido quer beber um vinho, eu bebo meia taça de vinho, junto com a minha refeição normal do dia. Isso atrapalha a minha dieta? Uma vez na semana ou até menos que isso? Não atrapalha. Porque é todo um contexto de coisas, né, que eu faço. Não é só o vinhozinho ali isolado, um pouquinho, que vai atrapalhar, tá? Então, vamos pensar nesse aspecto. Retirar o sorvete, realmente, retirar o sorvete cai na mesma questão do doce, né, das coisas que você gosta muito, que você tem que reduzir consideravelmente para ter resultado no processo de emagrecimento. Aí eu dou a dica de um sorvetinho de banana, que você bate a banana e fica uma delícia. Só a banana batida vira um sorvete maravilhoso. Você pode botar especiarias, canela, cardamomo, noz moscada. Chega a me dar água na boca. Você pode fazer um sorvete só de manga. Gente, é só congelar e bater no processador.
Não pode ser no liquidificador que você vai queimar, tá? Tem que ser no processador. Isso vira com textura, com tudo igual a sorvete. Um sorvete de frutas super saudável, que dá para inserir no seu dia a dia da sua alimentação. Tranquilamente, você emagrecer. Ansiedade, né? Lanches à noite no final de semana. Vamos lá. Cai na mesma questão da bebida alcoólica. Manejamento das exceções. Como manejar as exceções? Você tem que fazer o menos de exceções possíveis, né? Mas é possível você tirar uma refeição livre, um lanche livre, para você comer alguma coisa que realmente não te favoreça no emagrecimento. Então é possível. Outra pessoa me mandou aqui mensagem para participar da live. Renata Vasconcelos, tá querendo ou foi sem querer? Responde aí, Renata. Então, você precisa muito, para quem tem muitas exceções, primeiro tirar esse hábito de que final de semana é tudo livre. A gente parece que tem uma chave na nossa cabeça que vira assim, chega sexta-feira, não tem mais dieta. Não existe mais dieta. Restrição e controle e que nada. Hoje é sexta-feira, hoje pode. Gente, nosso corpo não sabe o que é dia de semana, o que é final de semana. E vamos fazer uma continha rapidinha aqui. A semana tem 7 dias, certo? A cada um dia que você extrapola demais na sua dieta, tá? Não tô falando de uma refeição, tô falando de um dia todo com exageros, né? Bebida, muitas vezes, ou então comida, um monte de doce. Foi sem querer também. Um monte de doce e tudo mais. O que acontece? A cada um dia, você tira da sua semana um dia de dieta bem feita. Você matou, né? Você exagerou num dia, fez dieta num dia, você matou. Aí o final de semana de muita gente, concordam comigo? Começa na sexta, né? No fim de semana eu me permito 2 a 3 coisas que eu gosto de comer. Ótimo! Ketina falou aqui. Ótimo, Ketina, é isso aí. Se permita, mas de forma controlada e tá tudo certo. E aí você vai analisar cada caso. Tá tendo o resultado que você quer? Precisa diminuir ainda mais essas exceções? Não precisa? Continua. Tá no caminho, tá? Mas vamos lá. Continuando meu pensamento aqui. Um dia de dieta, um dia de extrapolação total. Então, você fez ali, anulou um dia fora, anulou um dia, né? Semana 7 dias. Você começa na sexta. Aí sexta, anula um dia. Sábado, anula um dia. Domingo, anula outro dia. Sobra quantos dias de dieta bem feita? Um dia, você vai ter algum resultado? Óbvio que não, né? A pessoa não tem resultado, porque todo dia, praticamente, foi anulado dali da semana de uma dieta bem feita pela estragação do final de semana, tá? Então, você precisa manejar direito essas exceções, precisa ter controle sobre essas exceções, sobre as coisas que você vai sair dali da alimentação e sejam extremamente calóricas ou você vai comer em uma quantidade maior, tá? Vamos lá. Carboidratos, dormir cedo, beber água em quantidades suficientes e comer fruta diariamente. Foi a dificuldade de mais uma pessoa. Carboidrato, já falei. Dormir cedo. Dormir cedo é um aspecto importante? Para muita gente é primordial, tá? Não só a questão do dormir cedo, como principalmente a qualidade desse sono, né? Não adianta você dormir cedo e dormir mal a noite toda. E aí vai também da individualidade de cada um. Você melhorar seus aspectos do sono. De repente, se você não consegue dormir mais cedo do que você gostaria, você cuidar da qualidade do sono enquanto você consegue dormir. Eu só consigo dormir 1h da manhã, por exemplo. Então, que você durma bem esse período que você consegue dormir, tá? E aí a gente também tem recursos de fazer higiene do sono, tomar mais chás calmantes à noite, largar celular, televisão, coisas eletrônicas, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, tomar um banho, de preferência a temperatura mais amena, mais morna.
não quente, né? Na verdade, mais pro lado de fria, segundo os estudos, para ajudar a ativar aí o seu sono. Enfim, o escuro é fundamental para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, a gente tem alguns recursos, mas que exige da gente certa disciplina, concorda? A pessoa quer tudo, mas não quer fazer nada. Ah, eu quero dormir melhor. Ah, mas... Ih, tomar chá não, preguiça. Ih, parar de falar no celular. Ih, nem pensar. Ih, de noite é a hora que eu mais me divirto ali no celular. Não quero. Meu amor, escolha, né? Não dá pra ter tudo. Então você tem que fazer escolhas, tá? E assumir as consequências da sua escolha. Tá bom? Beber água em quantidade suficiente. Água é uma coisa que eu até falo muito nos grupos. Eu ensino a calcular a quantidade certa de água para poder ingerir, e a gente precisa consumir água. A água é outra questão de hábito. Muita gente nem sente sede porque já habituou o corpo a beber pouquíssima água. Então, no início, minha dica é realmente colocar o telefone ali para tocar de tempos em tempos, lembrando de beber água, calcula a sua necessidade do dia. Divide isso ao longo do dia. Ah, por exemplo, a média lá de 2 litros. Falando em água, ó, fiquei com sede. Calculei, por exemplo, no meu caso, eu acho que é 2 litros e 100, negócio assim. Então, não adianta você beber tudo de uma vez só. Ah, vou beber então logo 2 litros ali enquanto eu acordo. Já mato a quantidade de água do dia e pronto. Não preciso mais beber água. Só que não é assim que funciona, tá? Se você se hidrata muito de uma vez só, seu corpo vai tirar aquela água logo em seguida, porque você não pode ficar hiper hidratado. Água demais dilui seu sangue, faz mal pra gente. Então, a gente precisa dividir essa água ao longo do dia. Em relação à água durante as refeições, isso é uma dúvida que muita gente tem. Ah, Diana, eu posso beber líquido durante a refeição? Qual o problema? O que acontece? Então, vamos lá. O ideal durante a refeição é a gente beber o mínimo de água possível, de preferência não beber água. Por quê? Porque quando a gente mastiga ali o alimento, né, e cai no estômago, se a gente mastiga bem direitinho, cai no estômago com uma quantidade, produz ali uma quantidade de ácido para digerir aquele alimento, a partir do momento que a gente ingere líquido junto, a gente vai diluir esse ácido para digerir o alimento. E aí vai acontecer o quê? Vai piorar todo o seu processo digestivo. E isso, claro, obviamente, também é uma coisa muito individual. Gente, tem pessoas que digerem um boi. Beber um pouco de líquido durante a refeição não vai fazer a menor diferença, porque tem uma produção enorme, muito suficiente de ácido, vai digerir tudo super rapidamente, não vai ter problema nenhum. Já outras pessoas têm uma lentidão maior para digerir, mais propensão a gases, mais propensão a ficar com aquele alimento durante muito mais tempo ali no estômago para poder ser digerido. Essa pessoa eu não indico de jeito nenhum tomar líquido durante a refeição, tá? Então, é uma questão apenas de dificuldade de digerir os alimentos pela diluição do ácido do estômago. Se você tem muita facilidade, pode ser que um pouco de água, um pouco de bebida não vai fazer diferença. Se você tem muita dificuldade, vai fazer toda a diferença. E aí também varia do que beber, né? Uma coisa é você beber água, que só vai diluir. Outra coisa é você beber um suco cheio de fruta, que vai fermentar ainda mais, porque o processo digestivo da digestão de uma fruta é completamente diferente de uma proteína, por exemplo, de uma comida. Então, você tem que analisar cada caso. E aí, outra coisa é você tomar um refrigerante, que vai te encher de química, de coisas artificiais, e aí também não vai ser legal para sua saúde, tá? Então, analise cada caso. Ah, Diana, eu não consigo, realmente eu tenho uma dificuldade enorme de comer sem beber nada, nenhum líquido. O que você me aconselha?
que você beba a água ou então um suco que ajude no processo digestivo, como um pouquinho de suco de abacaxi, e se limite a 200 ml no máximo de líquido ali junto da refeição, tá? Outra dica que eu dou é água com gás e limão, para quem gosta muito de refrigerante, sente muita dificuldade de retirar. De repente, no início ali, substituir refrigerante por uma água com gás e limão já vai ajudar também a conseguir retirar esse refrigerante com mais facilidade, tá? Outra coisa aqui, doces, comer só 2 quadradinhos e segurar à noite. À noite é um momento que a gente não deve, né, ingerir muito doce, ingerir muito nada, na verdade. Quanto menos, é um momento que o nosso corpo está começando a descansar, se preparar para dormir. Então, é um momento que a gente não deve dar mais trabalho para o corpo. Fisiologicamente, é um momento que a gente deve comer menos. E à noite, a gente também normalmente não vai fazer grandes atividades depois. A gente vai estacionar. Então, para que fornecer tanta energia nesse momento para o nosso corpo? É um momento que a gente não deve. É só a gente usar a lógica aí do corpo humano, da nossa natureza. Mas eu sei que a dificuldade de muita gente depois de um dia difícil, é chegar em casa e controlar a boca nervosa, né? Que aí entra a ansiedade, entra a falta do que fazer, no sentido de não ter mais o trabalho, consumindo ela e tirando ela do foco da comida. E aí acaba realmente voltando para o foco da comida com muito mais vigor ali. E aí você tem muito mais vontade de comer doce e comer carboidrato e beliscar um monte de coisa. E aí, mais uma vez, é uma questão de hábito, tá? Você precisa romper com esse hábito. Primeiro, substituindo por coisas menos calóricas, que te fazem menos mal. Depois, retirando da sua alimentação esse hábito. E para isso, exige da gente uma certa disciplina, coragem, né? Mais uma vez, muita motivação. A gente trabalhar com a nossa cabeça, voltar nossa atenção para outras coisas, planejar o que a gente vai comer quando chegar em casa, o que a gente vai fazer depois que comer. Então, isso exige da gente um trabalho também para que a gente consiga. E é possível. Eu mesma era uma pessoa que virava um bicho quando chegava em casa depois do trabalho, querendo comer tudo que estava dentro do armário. Eu jantava e depois voltava na cozinha, abria a geladeira. O que eu vou comer agora? Abri o armário. O que eu vou comer agora? E enquanto eu não ficasse extremamente cheia, satisfeita, eu não parava. Ou ultrapassava até essa questão da saciedade, né? Que a gente ultrapassa isso com muita facilidade. E aí eu consegui romper isso com o quê? Trabalhando com a cabeça, com foco, com a disciplina, me concentrando em realmente me conscientizando que isso era uma coisa que estava me prejudicando, estava prejudicando demais o meu objetivo. Eu sabia que não era legal, só que eu não conseguia. E isso que acontece com muita gente. Gente, eu não consigo. Então, esse não conseguir, essa falta de motivação, essa falta de disciplina que eu bato tanto, que nos grupos que eu faço são tão legais. É porque justamente quando você tá com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que vocês, o mesmo dilema que o seu, e tá ali junto com você, te dando força, você tem mais motivação mesmo, né? Para poder conseguir romper com esses hábitos, para poder levar adiante o que você tanto quer fazer, tá? Parar de fazer uma coisa que tá te prejudicando, né? Que tá te engordando, que você tá ganhando peso, que você tá, enfim, prejudicando toda a sua saúde. Então, isso é muito importante, a gente achar motivação. Então, a primeira coisa que se vocês tiverem mais dificuldades, gente, eu falei muita coisa aqui já, né? Todas as dificuldades que me passaram pelo grupo, eu já coloquei em questão aqui.
Mas mandem pra mim aqui as dificuldades de vocês, caso eu não tenha respondido, tá? Quero muito saber. Ninguém me falou nada, tá? Só a Tânia mandou oi, Flor, oi, Tânia, Daisy, oi. Mas contem pra mim se vocês têm outras dificuldades que eu não tenha abordado aqui pra que eu ajude mais vocês. Mas vamos lá. No processo de emagrecimento, o fundamental, gente, é você se manter motivada e ter disciplina de conseguir fazer o planejado, tá? E aí eu tenho umas dicas de motivação. Eu anotei aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo, tá, gente? Uma coisa muito legal que eu anotei aqui, anotem aí no caderninho de vocês essa frase que é muito importante. Dieta é um autoconhecimento. Aprender o que funciona pra você e o que não funciona. Então, cada um tem uma individualidade de certas coisas que vão funcionar e que não vão funcionar. Isso é uma experiência. Cada um vai experimentando e vai testando e vai vendo o que funciona, o que não funciona, né? Não existe dieta perfeita, não existe alimento milagroso. O que existe são estratégias que você utiliza em determinadas situações, em determinados momentos, para que você consiga diminuir e gastar esse estoque de gordura que você tem. Agora, uma dieta, né, que você encontre, assim que você encontra seu caminho, a dieta que funciona pra você, uma restrição que seja mais leve de você seguir, você não pode voltar ao hábito anterior. Eu cheguei ao meu peso, me livrei da dieta, acabou a dieta. Não, gente, uma vez gordinho, sempre gordinho. O nosso controle é eterno. Você precisa achar o seu caminho e nunca mais voltar ao caminho anterior. Então, o seu controle, a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele não tira férias. A gente pode tirar férias lá por uma semana, mas não pode passar muito tempo tirando férias, porque vai recuperar o que você conseguiu com tanto custo perder, eliminar, tá? Então, você precisa ter disciplina, motivação, foco, achar seu caminho e se manter nesse caminho para o resto da sua vida. O que você vai fazer é aumentar talvez um pouquinho as exceções. Eu já cheguei onde eu queria, então eu posso abrir uma exceção aqui, outra ali, que eu não estava abrindo. Agora eu vou passar a abrir. Mas voltar ao hábito anterior, abrir a porteira durante muito tempo, jamais, tá? Então aqui uma dica bem legal, se ninguém mais perguntar nada pra mim, eu vou encerrar com essa dica, tá, gente? De motivação. Essa dica anotem aí. É necessário você saber os seus reais motivos pelos quais você quer emagrecer. E não adianta você pensar só em saúde. Porque saúde é um negócio que, sinceramente, só se você tá sem a saúde completamente na merda que você vai pensar na saúde. Senão, não é uma coisa que vai te dar aquele tesão de você deixar de comer uma coisa que você gosta muito. Só porque te faz mal. Infelizmente, nossa cabecinha pensa assim. A maioria de nós. Então você deve pensar em termos práticos. Por que você quer emagrecer? Porque eu visto uma roupa e eu me sinto super mal. Porque eu não me sinto à vontade na frente do meu parceiro. Porque eu vou na praia e me sinto feia, eu não tenho vergonha de botar biquíni, porque eu não tenho energia para correr com os meus filhos, para acompanhar os meus filhos. Então você precisa de coisa palpável, entendeu? A saúde é uma coisa muitas vezes que não é palpável. Eu quero ter mais saúde, tá? Ali, o que é prático ali, seu dia a dia. Entenderam? Então vocês vão anotar tudo que você quer fazer se você emagrecer. Quais são seus objetivos? Por quê? Por que
que a gordura tá te incomodando tanto. E aí anota, gente, anota, e você vai ter que ler isso diariamente. Isso tem que ficar aceso na sua mente. Você precisa ser relembrada disso diariamente, para que você tenha disciplina e tenha motivação diariamente. Porque o emagrecimento, gente, dependendo de quanto você quer perder, é uma coisa a longo prazo. Não é uma coisa de 1 mês, 2 meses. É uma coisa de anos. Afinal de contas, você ficou anos estragando seu corpo. E agora você precisa de anos para consertar seu corpo. E é uma coisa que muitas vezes você não vai achar seu caminho de primeira. Que é o que acontece muitas vezes no próprio consultório. Ah, meu Deus, eu tento fazer dieta e eu não consigo. Eu encontro um caminho, mas o caminho não funciona. E aí, ou o seu metabolismo tá muito lento, tá muito prejudicado. Você precisa fazer um trabalho enorme para que você volte a gastar energia estocada aí no seu corpo. Isso é um trabalho que às vezes demora. Então, até que você consiga começar a ver seus resultados e que isso te anime a continuar, você precisa estar com os seus motivos bem claros na sua cabeça. Bem claros. Eu preciso ser lembrada dos meus motivos diariamente. Uma dica, eu coloco na tela do meu computador e na porta da minha geladeira. E tá lá, os motivos pelo qual eu quero me sentir linda, poderosa, nananana. Isso me ativa todos os dias, me relembra todos os dias. E é isso que a gente precisa, ser relembrado todos os dias, tá? Aqui o motivo de uma pessoa que me falou aqui. Primeiro uma comentou, pão, gosto muito. Pausou, gente, voltou, né? Voltou? Fala, dá um joinha aí, um ok que se voltou. Porque pausou aqui porque a qualidade da conexão ficou baixa. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo certo? Ok. Desde eu falei do pão, tá? Eu falei do pão mais na frente, depois você olha lá o início da live pra não ficar repetindo. Artrose no quadril e no joelho. Gente, artrose, dificuldade, o peso dificulta demais, né? Atrapalha demais. Então, emagrecer é um motivo muito bom para que você recupere e tenha mais qualidade de vida, sinta menos dor, tenha mais liberdade, tenha mais autonomia. Então coloca isso no papel e leia. E tenha isso muito, muito, muito claro na sua cabeça. Muito claro, tá? Outra coisa para que você fique mais motivado, valorize cada conquista. Não é só de perda de peso. Muitas vezes a gente fica muito ligado ao peso. O peso é mais um dado, mas não é o mais importante deles, tá, gente? O mais importante deles é você sentir na sua pele uma melhora da sua qualidade de vida, em geral. Então você tá dormindo melhor, você tá tendo mais energia, você tá subindo escada sem morrer, sem botar um bofe pra fora, você tá com mais concentração para fazer as suas coisas, você tá rendendo muito mais no seu dia. Isso tudo uma alimentação mais saudável traz, tá? A Eliana falou, diminuir meu culote. Excelente, isso aí é uma coisa que te incomoda. Então você tem que correr atrás, né, do que te incomoda para tirar isso. Ah, eu quero emagrecer porque eu quero diminuir meu culote. Eliana, uma dica também é você entrar em fazer algum tratamento estético, que muitas vezes uma gordurinha localizada só. Ah, já conseguiu, maravilhosa, maravilhosa. Mas a dica para quem às vezes quer só uma questão de gordura localizada, vai muito bem os tratamentos estéticos, tá? Conheço vários excelentes. E aí me pergunta aí que eu te auxilio. Enfim, a gente precisa valorizar cada conquista que a gente tem com o emagrecimento, que isso vai nos dar fôlego para continuar, nos dar motivação, né? Aumentar a disciplina. Tá, gente? No começo é muito necessário a gente ter essa disciplina bem alta, essa motivação bem
explícita pra gente, porque a gente ainda não viu o resultado. Então a gente precisa ter coisas palpáveis. O que tá acontecendo? Como é que eu vejo que eu tô tendo resultado? Como é que eu faço pra me animar em continuar? Porque não é fácil, gente. Quem fala que é fácil? Mentira. Não é gordinho, né? É aquele magro insuportável. Eu tenho vários pacientes magros insuportáveis que engordam 2 quilos e emagrecem na mesma velocidade, assim, flash. Porque a natureza deles é essa, é uma natureza magra, tá? Então, geralmente, quem vive uma vida tentando emagrecer é uma genética de gordinho. E aí, uma genética de gordinho, meu amor, é a vida inteira cuidando pra não se tornar gordo novamente ou tentando emagrecer, fazendo, né, uma dieta atrás da outra. Por isso que você precisa achar seu caminho, tá? A Eliana tá lembrando aqui o foco, muito foco, porque eu tenho meu grupo foco, que a gente trabalha o low carb e o jejum intermitente de forma muito legal. E aí, de forma muito responsável, né? E aí, isso dá muita disciplina, muita motivação, é muito legal mesmo. Segunda-feira que vem eu tô começando um novo grupo Foco. Quem quiser participar, manda um direct pra mim, tá? Que você tem a oportunidade de iniciar aí o grupo do início, porque é uma sequência, né? Eu tenho atualmente 3 meses aí de tratamento do grupo Foco, onde a gente trabalha emagrecimento e os resultados são incríveis, tá? E obrigada, gente, obrigada por todos que participaram aí da live. Ninguém mais botou nenhuma dificuldade. Deixa eu até dar uma conferida aqui de emagrecimento. Renata Vasconcelos botou: cheguei, já tinha iniciado, amo café puro. Excelente. Café puro é muito bom, inclusive, para melhorar a vontade do doce, porque é um sabor amargo. Então, te corta um pouquinho a vontade de comer doce. Ajuda muito. Tânia, fala, por favor, sobre queijo. Então, Tânia, tá bom, vou falar. Queijo, né? Que muita gente tem essa dificuldade por amar queijo. E qual a questão com queijo? Queijo, primeira coisa, é uma delícia. E a gente acaba ultrapassando a quantidade, muitas vezes, porque a gente come além da conta. É aquele belisco que a gente nem computa. Toda hora vai lá na geladeira e pega uma lasquinha de queijo. Vai lá na geladeira e pega outra lasquinha de queijo. E aí acaba ultrapassando muito a quantidade calórica da refeição. Segunda questão, eu tenho gato, gente. Eu fechei a porta, às vezes os gatinhos entram aqui e empurram a porta. Mas não é gatinho, não, é outra coisa. Segunda coisa do queijo. O queijo, ele, pra muita gente, o leite, né, em derivados, é uma questão é um alimento difícil de digerir. Não só pela questão da lactose, mas também pela própria proteína do queijo, a caseína. E aí dá questões intestinais, gástricas, traz uma série de consequências que atrapalham demais no emagrecimento, porque inflama o corpo. Então, se a gente tem essas duas questões envolvidas com queijo, isso tá atrapalhando o emagrecimento demais. Agora, se você consegue comer uma fatia de queijo de 30 gramas, uma fatia fina, em alguma refeição, nem todos os dias, aí é uma situação que você, de repente, e não tem nenhum problema com leite e derivados, é uma situação que você não precisa retirar o queijo da sua vida, né? Você só precisa manter esse controle, tá? Então, a questão do queijo é realmente o exagero, é realmente a quantidade que se come, é realmente a dificuldade de forma individual de cada um processar e digerir esse derivado do leite. E aí também tem outra questão,
dos queijos mais curados, dos queijos que demoram mais tempo para ficarem prontos, né? Eles já são muito fermentados e aí facilitam demais essa questão digestiva. Então, para quem tem o problema do queijo como uma dificuldade digestiva, de repente a saída é investir em queijos mais curados, em queijos que são tipo parmesão, grana padano, um queijo canastra, um queijo meia cura. São queijos que são mais fáceis da gente conseguir digerir. Mas ainda assim, ainda mais sendo um queijo mais calórico, a gente precisa controlar muito a quantidade. Senão a gente ultrapassa e aí não emagrece, simplesmente porque tá comendo demais, caloria demais, tá? Então isso tem que ser bem analisado só por isso. Se não, respondi a sua questão sobre o queijo? Fala aí pra mim. Beijo de doces, agradeço, mal educada com queijo. Obrigada, respondi, né? Minha maior dificuldade é o meu marido que cozinha bem, massas, pão difícil. Fico dizendo que estou de dieta, ele acha que é desfeita. Ô, Mariana, meu Deus do céu, conheço várias pessoas. Mas aí, meu amor, você tem que se posicionar, tá? Ele vai achar que é desfeita, mas ele também não quer uma mulher gorda, muitas vezes, né? Ele quer que você se cuide, ele quer que você fique linda, maravilhosa do lado dele. Então, o que você pode fazer é comer, até comer o que ele faz, mas comer muito pouquinho. E aí isso não vai te prejudicar, tá? Você não deixa de agradá-lo comendo, mas você coloca isso em equilíbrio com a sua alimentação para que você não se prejudique e também não decepcione ele completamente, né? Ou você simplesmente fala, meu amor, eu te amo de paixão, mas eu não vou comer, eu faço isso aqui em casa. Meu marido às vezes faz umas gordices só pra me agradar ou querendo que eu experimente. Eu falo, eu te amo, mas hoje eu não vou comer. Toda fofa, sabe? Aí você quebra as pernas dele e pronto. Ele não fica chateado com você. Nem tenho comprado. Mineiro, mas gosto como mineiro. Gente, vamos finalizar então? Deixa eu olhar se tem muito tempo ainda. Não, já tá acabando. Tem 5 minutinhos ainda pra gente finalizar. Muito obrigada mais uma vez, então. Nenhuma pergunta a mais? Quem quiser entrar no grupo que tá aí rolando, que vai começar amanhã, de emagrecimento estratégico, fala comigo e entra, tá bom? E o grupo Foco segunda-feira começa, mas esse é pago e dura 30 dias. Mas vale muito a pena. É muito bom, é muito conteúdo. Eu forneço cardápios semanais com várias receitas, tudo, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Ensino estratégias de emagrecimento, ensino a fazer o jejum intermitente de forma que você consiga estabelecer e ir crescendo nesse jejum intermitente. E as pessoas vão conseguindo comer menos, vão conseguindo comer melhor, que esse é o objetivo pra gente conseguir emagrecer. Comer cada vez menos, né? Comer de forma equilibrada e comer melhor. Sim, Zezé, vai abrir segunda-feira, dia 23. Foco 1, primeira turma. Continuação, foco 2. Continuação, foco 3. Quem tá no 2 vai pro 3. Quem tá no 2 vai... Quem tá no 1 vai pro 2. E as novas pessoas que entrarem vai estar aí entrando na turma 1. Tá? O valor, Tânia, para as pessoas que entrarem é R$149, tá? Vale muito a pena. Eu divido no cartão, mando o link, vocês pagam aí em 2, 3 vezes, enfim, facilita a vida de vocês para que vocês consigam fazer. Mas é um custo-benefício muito real. E eu fico ali junto com vocês, tá? Eu fico diariamente vendo a refeição de vocês, palpitando, tirando as dúvidas, dando todo o suporte. Então eu acho que isso que é um diferencial, até não querendo puxar meu saco, minha sardinha, mas querendo vender meu peixe. Eu acho que os meus grupos são diferenciados em função da paciência que eu tenho com vocês e da atenção que eu dou, porque eu gosto de fazer isso, eu realmente gosto, é uma coisa que me gera prazer, tá bom?
Beijo pra todos, muito obrigada pela participação. Eu vou salvar essa live e vou passar lá no grupo pra quem não conseguiu assistir tudo, tá? E podem ver aqui pelo meu IGTV. Beijo pra vocês e mais uma vez muito obrigada. Tchau, tchau.